Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia com o professor Raniel. Vamos ao pensamento do dia? Na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Esse pensamento é do Ayrton Senna. E você, qual a sua posição? Sugiro que ninguém desista, principalmente dos estudos. Pessoal, curtam esse vídeo, deixem aí seus comentários e se inscreva também no meu canal. E desde já gostaria de agradecer, nós já estamos alcançando quase 12 mil visualizações, somando aí os vídeos das nossas aulas de filosofia. Continue acompanhando aí o nosso canal. E na aula de hoje nós iremos fazer a correção da atividade da semana 4 do PET, que é o Plano de Estudo Tutorado. Vamos lá? Peguem aí o caderno de vocês e vamos à correção. Na questão número 1, pediu para que vocês colocassem qual o sentido dos termos eurocentrismo e etnocentrismo. O etnocentrismo é quando a gente coloca uma cultura, um povo, como referência, sendo correto e superior aos demais. E a exemplo do etnocentrismo, nós temos o eurocentrismo, no qual nós temos a referência, e colocando aí a Europa, como mais importante em relação aos demais povos e culturas. A exemplo disso, nós temos a colonização aqui do Brasil, no qual os portugueses, eles julgavam os índios como selvagens e tentaram então impor a sua cultura, a sua religião. Outro exemplo é o nosso mapa mundi, no qual nós temos a Europa ao centro do nosso mapa. Mas tendo em vista que o planeta ele é esférico, redondo, não tinha necessidade de necessariamente colocar a Europa no centro. Porém, baseada nessas ideias do eurocentrismo, vocês com certeza já viram lá na disciplina de geografia que tem a Europa no centro do mapa mundi. A questão número 2, pessoal, pediu para que vocês analisassem o sentido e possíveis implicações dos termos soberania, alienação do poder e representação, segundo Rousseau. No PET, nós não temos as contribuições aqui de Rousseau, porém na aula anterior a gente já discutiu um pouquinho essas ideias e eu trouxe aqui um pequeno resumo para ajudar vocês a responder essa questão número 2. Então, na visão de Rousseau, o Estado ele deve deter o poder, sim, ele deve ser soberano, para que garanta, então, a harmonia e a ordem social, ok? Porém, mesmo o Estado sendo detentor desse poder, ele não pode alienar, ou seja, retirar os direitos e a liberdade do povo, porque, segundo Rousseau, deve prevalecer o interesse coletivo, porque o homem em si ele é bom. Então, essas são as ideias que vocês podem utilizar para responder a questão número 2. Na questão número 3, pediu para que vocês conversassem com o professor, professora de História, e fazendo um levantamento também na internet de quais foram e onde aconteceram os regimes que podem ser considerados democráticos na história da humanidade, desde a antiguidade até o século XIX. Eu trouxe aqui para vocês a resposta da professora Andressa, da Escola Estadual Irmãos Guimarães. Eu entrei em contato com ela e ela me encaminhou a seguinte resposta. O termo democracia, poder do povo, é de origem grega. No entanto, a política era hierarquizada, sendo efetiva a participação nos debates públicos destinados a um seleto grupo de indivíduos. Apesar do caráter excludente da política na antiguidade, por outro lado, se manifestam nesse momento experiências políticas que proporcionam a um número maior de governados a possibilidade de expressarem suas opiniões. As democracias mais maduras datam do período em que cresciam as ideias iluministas do século XVIII, sendo a França e os Estados Unidos as mais antigas. Então, essa foi a contribuição da professora Andressa. Desde já quero agradecer a disponibilidade e a participação na nossa aula. Eu também entrei em contato com a professora Mara,
né, e ela é professora e vice-diretora da Escola Estadual Irmãos Guimarães. E ela encaminhou para a gente, né, um esquema. Eu até copiei aqui a foto que ela me enviou no WhatsApp, né, e desde já também quero agradecer bastante a atenção, né, e a contribuição da Mara para a nossa aula aqui de filosofia. Então, ela colocou aqui para a gente esse esquema, né, os regimes democráticos. Da Idade Antiga, né, dos anos 400 a.C. até 476 depois de Cristo, ela colocou como exemplo Atenas, inclusive onde surgiu, né, a democracia, e a República Romana. Na Idade Média, né, dos anos de 476 até 1453, ela citou como exemplo o País Basco e o Alpinge, né, do Parlamento Nacional Inglês. Depois, na Idade Moderna, nos anos de 1453 até 1789, ela citou como exemplo os astecas, maias e os incas, que possuíam traços de democracia. Pois ela me mandou um áudio também pedindo para acrescentar os Estados Unidos, né, no qual temos a questão da independência e a Constituição baseada, então, nas ideias iluministas. E ela também acrescentou, né, que temos a título de informação outros países que são exemplos de democracia na idade contemporânea, né, do ano aí de 1789 até a atualidade. A pergunta não contempla essa informação, porém, né, se vocês quiserem acrescentar, né, um extra aí, então nós temos exemplo a Noruega, a Islândia, a Suécia, a Nova Zelândia, Dinamarca e Irlanda, entre outros, tá certo? E vocês, dentre as pesquisas que vocês realizaram, vocês encontraram algum outro exemplo? Se tiver encontrado, deixe aqui para mim nos comentários desse vídeo. E vamos então à última questão do nosso PET, que pergunta o seguinte: o que caracterizou a realização da essência do político para os atenienses e para os índios no Brasil? Quais são as aproximações e quais os distanciamentos entre essas culturas tão distantes e aparentemente tão distintas? O que diferencia suas políticas daquela que caracteriza a modernidade e a contemporaneidade? Então, pessoal, essa questão número 4 também envolve bastante pesquisa, né, bastante estudo, e eu trouxe aqui para vocês uma sugestão de resposta, tá? Eu coloquei aqui, tentei colocar de forma mais resumida possível, né, no sentido de que a essência do político para esses povos, né, estava voltada ao bem-estar coletivo, né, porque o conceito de democracia envolve um governo do povo, pelo povo e para o povo, certo? Então, lá em Atenas, né, nós sabemos, já falamos nas nossas aulas, eles discutiam, né, e decidiam os rumos, né, da cidade, os assuntos políticos, através do diálogo, sempre visando o bem comum. Assim como os índios aqui do Brasil, que também tomavam suas decisões coletivas, né, visando o bem-estar, né, de todos. E nós tínhamos para isso a divisão do trabalho, igual os homens normalmente, né, ficavam responsáveis pela caça, pela pesca, né, as mulheres aí pelo cuidar do lar, às vezes pelo plantio também. Então nós tínhamos essa divisão do trabalho, a produção também ela é compartilhada e além da moradia, né, que inclusive as ocas, né, vivem em grandes grupos, né. Então nós temos aí essa ideia de coletividade. Então, pessoal, a democracia, né, lá em Atenas, ela era participativa, né, pois ela, como a gente já falou, né, os homens participavam ativamente mesmo dos assuntos políticos, né, eles reuniam lá em praças públicas, né, na Ágora, para discutir os assuntos relacionados à política. Porém, ela era excludente, né, pois mulheres, escravos e imigrantes não participavam desses debates, né? Então, nós tínhamos essa democracia participativa, porém excludente. Já nos dias atuais, nós temos uma democracia representativa, né? Então, apesar aí que nós conseguimos, né, temos aí o ganho na participação, né, as mulheres, né, podem hoje votar, porém nós elegemos os nossos representantes, por isso que é chamada democracia representativa. Então nós, através do nosso voto, nós elegemos, né, essas pessoas para então tratar dos assuntos políticos, né, e do rumo aí da nossa cidade, do estado ou do país.
Contudo, né, como nós discutimos na aula anterior, é muito importante a nossa participação como cidadão ativo ao cobrar os nossos direitos, os nossos deveres, certo? E outro aspecto também da modernidade é a questão da divisão dos poderes, né? Hoje nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário, que na época, né, anteriormente, por exemplo, em Atenas não tinha essa divisão, pois essa divisão ela foi proposta, né, por Montesquieu. Então, apesar também, né, que esses poderes atualmente, né, eles estão em conflito, né? Vocês têm acompanhado aí as notícias, né, dos atos, das manifestações contra, né, o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal, né? Então, nós temos aí conflitos em relação a esses poderes na atualidade, certo? Então, pessoal, são as sugestões de respostas para a nossa correção do PET da semana 4, né, pois alguns já tinham pedido, né, para gravar esse vídeo. E espero, né, ter ajudado vocês. Né? Então, mais uma vez, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Né? Deixe aqui se você tiver alguma dúvida, né? Escreva aqui nos comentários e eu estarei à disposição de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!